Bom dia a todos. Vamos lá, pessoal. Vamos dar início à nossa entrevista coletiva com o volante Pedro Cacho. Tudo bem, Cacho? Bom dia. Bom dia, beleza? Marca de 50 jogos, mas pelo tempo que você tem de casa era para ter muito mais, né? Gostaria que você falasse desse período, das lesões, momentos que você acabou ficando de fora. E também você vem de um bom jogo e de elogios do técnico Claudinei Oliveira, né? Gostaria de saber se, na sua visão, lhe garante a titularidade para amanhã. Bom dia, bom dia. Cara, uma marca muito importante para mim, né? Muito importante, são 50 jogos, vestindo essa camisa. Como você disse, pelo tempo de casa, com certeza era para ter alcançado mais jogos. Mas devido às circunstâncias, né, devido a 2 lesões graves que eu tive, né, como todos sabem, me impossibilitou um pouco de dar sequência, né? Mas, em meio a tudo isso, eu exalto, de fato, a minha fé, que me ajudou muito. Né? Minha família, eu tenho que agradecer muito, muito a minha esposa, porque nos momentos como esse difícil, foram 2 anos parados. Ela estava ali me ajudando, me dando suporte. Então, a gente até esquece um pouco, né? Esquece um pouco, porque, em meio a tudo isso, eu procuro olhar as coisas positivas. Né? E hoje, graças a Deus, eu voltei a me desempenhar, voltei a jogar e estou muito feliz por isso. E quero sim dar a sequência, né? Quero sim poder desempenhar, né? Que é o mais importante na vida do atleta. Mas são 50 jogos e graças a Deus por isso. Cara, sobre os elogios do Claudinei, eu fico muito feliz, né? Porque, igual eu falei, o atleta ele quer desempenhar, ele quer atuar, ele quer jogar. E eu fiquei muito feliz por ter jogado, por ter mostrado um pouco, né, do meu futebol, né? Então, mas o mais importante para mim é poder ajudar a equipe, poder estar ali dando suporte. E muito feliz por isso também. Bom dia, Cacho. O Maurício não vai poder jogar, foi expulso, né? E o Maurício é um dos artilheiros, inclusive, do time na temporada, um jogador que chega no ataque, tem um bom remate. Você também tem um bom remate e já exerceu essa função de lateral esquerdo, né? Você conversou com o professor nesse sentido? O professor já chegou a falar com você alguma coisa nesse sentido? E qual deve ser a postura da equipe que precisa... Não existe outra alternativa a não ser uma vitória contra o Ipiranga amanhã. Eu já fiz essa função, né? Aqui no Londrina, já joguei de lateral, volante, meia, até fiz ali um quarto zagueiro. Eu me sinto confortável em jogar nessa posição também, é uma posição que eu me adaptei muito bem. Mas em relação a jogar ou não jogar, isso a gente deixa para o Claudinei decidir, né? E, lógico, respeitando todos os atletas, respeitando, né, a possibilidade que existem laterais no time que podem fazer essa função. Mas se for para jogar, eu vou jogar ali, vou me desempenhar, vou fazer aquilo que eu sei fazer. E em relação ao nosso próximo jogo, você falou, não tem outro resultado, e não tem mesmo. A gente vai sim em busca da vitória, né, que é o mais importante para a gente, é o que nos interessa. E com certeza esse é o jogo mais importante para a gente poder dar uma sequência boa. Tudo bem, Cacho? Bom dia. A gente percebeu, principalmente do torcedor, um certo desânimo, né? Essa semana, depois de 2 derrotas, aquela derrota em casa, onde o time reagiu, mas acabou perdendo. Eu queria que você falasse um pouco do ambiente, né, que foi essa semana de vocês, né? E que tipo de mensagem vocês gostariam de passar, né? Porque o que o... Alô? Precisa ganhar para sobreviver, poderíamos dizer assim, né? Como é que foi o clima entre vocês e qual é o pensamento do time para esse jogo aí de amanhã? Não só a torcida, né, mas nós atletas também, a gente acabou sofrendo, né, com essas 2 derrotas, porque principalmente no último jogo a gente esteve à frente do placar e a gente sabia o quão importante era a vitória e até mesmo o empate, né? Mas a gente não tem dúvida em relação ao trabalho. O nosso clima aqui é um clima extremamente agradável em relação a trabalho, em relação a treino. E a gente tem que ressaltar assim, a confiança do time, né? Porque, igual eu falei, esse próximo jogo é um jogo muito importante e só resta a vitória para a gente. E todos os atletas a gente tem a consciência de que só a vitória nos interessa.
bem, Cacho? Bom dia. Bom dia. Dentro do que o Londrina tem trabalhado, o Londrina cria muitas ações dentro da partida, cria muitas oportunidades, mas talvez esse fator emocional para essa primeira vitória na segunda fase, para tirar um pouco desse peso, tenha pesado um pouco, né? Como manter o emocional tranquilo, pensando numa partida diante do torcedor, uma partida importante que pode ser definida para o Londrina, né, dentro de uma segunda fase, manter dentro do emocional a parte técnica e a parte psicológica junto a isso? Cara, até mesmo durante o jogo, né, o emocional ele conta muito. Conta muito. E igual eu falei, não é fácil a gente vir de 2 derrotas, né, numa fase tão importante. Mas em relação à questão emocional, a gente vem trabalhando sim, né, durante a semana também, porque a gente sabe da importância, né? Então, se você está bem fisicamente, se você tá bem mentalmente, são os 2 fatores principais, né, na vida do atleta para poder executar aquilo que tem que ser feito. Então, igual eu falei, não tem dúvida em relação ao emocional da equipe, ao que a gente está pensando, né? A gente treinou, está bem trabalhado. Nós estamos preparados, sim. Nós estamos preparados para buscar essa primeira vitória na segunda fase. Bom dia, Pedro. Bom dia. Nos 2 primeiros jogos, o Londrina até teve chance de sair com a vitória, mas por questão de detalhes acabou deixando o resultado escapar. E um setor que vem sendo muito criticado é o meio de campo, principalmente em relação à proteção à zaga. E eu queria saber se, caso você seja escalado, como você pode contribuir para o time, principalmente nesse cenário. Na verdade, muitas vezes o que é visto de fora é algo que não é o que acontece, né? A gente sabe, igual eu falei, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, a gente tem treinado sim em relação a isso, né? Porque a gente sabe que o fator meio-campo é muito importante numa equipe, que é, na verdade, o que define muitas vezes uma jogada para o ataque, uma jogada na defesa. E, igual eu falei, quem está jogando está muito preparado, isso não tem dúvida nenhuma, né? Em relação aos meninos que estão jogando. A gente que tem entrado tem dado a vida para poder, sim, né, vencer, porque o mais importante é vencer. Ninguém entra dentro de campo num jogo, a gente vai perder, não. Nossa mente é vitoriosa. Então a gente precisa sim estar preparado, né, para as circunstâncias do jogo. Em relação a se eu vou jogar, se eu não vou jogar, igual eu falei, isso quem define é o professor, né? Ele já tem isso na cabeça dele. E se for para jogar, eu estou muito preparado. Se não for para jogar também, a gente espera, né? E o mais importante é a Londrina vencer, a Londrina garantir esses 3 pontos. Bom dia, Pedro Cacho. Como você avalia o momento do Londrina dentro desse quadrangular e o que o Londrina precisa para sair com a vitória diante do Ipiranga? Cara, a gente fala aqui, né, que a gente precisa esse jogo para a gente é o mais importante do ano, né, porque a gente sabe que, dependendo do resultado desse jogo, as possibilidades de subir, de classificar, ficam mais distantes caso venha uma derrota. Mas em nenhum momento a gente está pensando nisso, em derrota, porque não tem mais espaço para isso, né? Já aconteceu. Então a gente vai sim para esse jogo só pensando na vitória, porque fica, na verdade, mais gostoso quando depende da gente, só da gente, né? A gente, igual eu falei, a gente, por alguns detalhes, muitas vezes deixamos escapar as 2 vitórias que chegaram muito perto, que foram os 2 primeiros jogos, mas para esse terceiro jogo, com certeza a gente vai só pensando na vitória. Bom dia, Cacho. São 2 perguntas. A primeira, antes da partida contra o Náutico, dava para sentir que o elenco estava bem tenso. O próprio Tauan falou sobre isso em coletiva 2 vezes. E era uma partida que poderia definir a eliminação precoce do Londrina no campeonato. Novamente, o Londrina vai definir e pode ser precocemente eliminado se não vencer o Ipiranga. Eu queria que você falasse como controlar essa tensão e se ela existe da mesma forma que existiu contra o Náutico. A segunda pergunta é mais individual mesmo. O seu contrato vai até o final do ano. Já traçou futuramente qual que é o seu desejo? O desejo é permanecer no clube para ano que vem? Respondendo a sua primeira pergunta, lógico, existe a tensão, sim, né? Existe um pouco de tensão, como foi no Náutico. A gente sabia que aquele jogo poderia definir o nosso ano. E pensando profissionalmente era muito ruim, né? Em relação, porque faltavam acho que 4 meses para o ano acabar. E para um atleta estar em casa faltando 4 meses, é muito difícil. E para esse próximo jogo, a gente tem procurado, né, tá bem preparado emocionalmente, psicologicamente.
e não deixar tanta atenção entrar, né? Mas é algo normal na vida do atleta. Se o atleta não sentir um pouco de tensão, se o atleta não estiver um pouco preocupado, ainda mais com as circunstâncias, né, que tem acontecido, então isso é normal na vida do atleta. Em relação ao meu contrato, igual eu falei, eu até queria frisar isso, né? Eu sou um cara que sou muito grato ao Londrina, né? Já são 7 anos aqui hoje, graças a Deus, tudo que eu tenho, que eu construí, eu devo ao Londrina, né? Primeiramente a Deus que tem me sustentado, né? Tem me guardado, me dando força. Mas eu devo ser ao Londrina, todo o staff, direção, comissão. Para o atleta é muito importante a gente ser reconhecido, né? É um negócio que mexe com a gente. E esse ano, especialmente, para mim, eu quero frisar muito a importância disso, que tem me ajudado muito, né, em relação à diretoria. São pessoas que extremamente diferentes da gestão passada, né, pessoas que valorizam a gente, pessoas que, cara, eles reafirmam assim para você que você pode, que você consegue. Então, isso na vida do atleta é muito importante também, né? Em relação a meu contrato aqui, eu pretendo cumprir meu contrato, né, até o final, minhas obrigações, e decidir para meus empresários decidir se vai haver renovação junto com a diretoria também. Se não, a gente traça novos caminhos, a gente busca novas oportunidades. Bom dia, Cacho. Falando um pouco mais sobre o Ipiranga, adversário do Londrina de amanhã, na segunda rodada da Série C, na primeira fase ainda, o Londrina levou um 4-0, que foi um resultado muito atípico, principalmente pegando jogos em casa. E esse Ipiranga ainda não marcou gols, mas também não sofreu nesta segunda fase. Qual que é a projeção do Londrina para esse jogo de amanhã, a expectativa, pegando um adversário que não tomou gols, assim como a Ferroviária, né, que não havia tomado gols ainda, e o Londrina marcou 2 gols contra a Ferroviária. Como que vocês estão se preparando para essa partida de amanhã? Cara, a gente sabe que o time do Ipiranga é um time que é muito forte defensivamente, né? Eles são, acho que até pela característica do jogo lá do pessoal do Sul, eles são mais brigadores, são mais, né? Pessoal que é mais pé de ferro, né? Como diz a gíria do futebol. E a gente sabe, igual eu falei, a gente não tem que pensar tanto na equipe deles, a gente tem que pensar o que a gente vai propor no jogo, né? E a única coisa que a gente pode propor no jogo é a vitória. A gente precisa dessa vitória para poder ter a sequência e para poder reafirmar nosso primeiro passo para poder conquistar o acesso. Bom dia, Cacho. O Ipiranga vem de um jogo fora de casa, 2.600 quilômetros até São João del Rei. Agora viajou mais 10 horas de ônibus até chegar em Londrina, chegou ontem à noite. Como o elenco do Londrina pode se aproveitar desse cansaço do time do Ipiranga? Na verdade, a gente sabe, né? A gente viajou para o Rio Grande do Sul também. A gente sabe que a logística não é uma logística tão boa, né? Mas eu creio que a hora que entra dentro de campo, a gente não chega a pensar nisso, né? Porque chega ali a 11-11, a gente sabe que a equipe deles quer vencer, só que a gente quer vencer mais. Então, você pode ter certeza que a melhor forma da gente aproveitar isso é impor no nosso jogo, né? Impor aquilo que a gente treinou, aquilo que a gente está preparado para fazer. Cachorro, bom dia, tudo bem? Um pouco reforçando o que você já falou aqui, mas ninguém jogou a toalha até agora, mesmo com essas 2 derrotas. E esse jogo pode ser um divisor de águas para vocês aí, para mudar essa rota e buscar o acesso? Com certeza, com certeza. Esse jogo, igual eu falei aqui já, é o mais importante que a gente tem no ano, né? Porque através desse jogo a gente sabe que são degraus. Então, conquistar a primeira vitória, né, contra o Ipiranga, para aí a gente pensar nos próximos jogos, nos próximos capítulos, e com certeza conseguindo os 3 pontos aqui dentro de casa, aí vai ser difícil segurar a gente, porque a gente pensa assim no acesso, em nenhum momento ninguém jogou a toalha, a gente sabe que tem possibilidade sim do acesso, entendeu? São possibilidades claras, né? Mas tudo começa no próximo jogo.